entrar na presença de Deus, esqueça-se de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. toda a terra celebra-te com cânticos, de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e o mar e todo ser que neles há. Toda a terra com cânticos, pois tu és toda a terra com cânticos, pois tu és o Deus. A honra, a glória, a força e o poder, ao Rei Jesus, no louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor que criou todas as coisas, que está acima dos altos céus, que habita no alto e no santo lugar, mas que também habita com o contrito de coração. O Senhor que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. O Deus vivo, o Deus que ouve, que responde, que opera, que se manifesta, que fala. O Deus que está com os ouvidos sempre prontos
para ouvir o clamor daqueles que o invocam de coração. Em nome do teu Filho Jesus, nós entramos em oração e pela fé, Senhor, no sacrifício perfeito de Jesus, nos méritos dele, no nome dele que está acima de todos os nomes, nós entramos na tua presença e queremos agradecê-lo mais uma vez por estarmos aqui, por este grande privilégio de podermos iniciar mais um dia podendo buscar a tua presença. Muitas são as pessoas que estão neste momento dentro de uma UTI, outras numa sala de cirurgia, entre a vida e a morte. Muitos são aqueles que estão dentro de presídios, na sua grande maioria cometeram crimes e lá estão. Outras estão neste momento sob o efeito das drogas, porque passaram uma noite inteira usando drogas. Outras se encontram embriagadas. Há pessoas desejando suicídio, planejando a própria morte. Outras tantas se encontram depressivas, cansadas, sobrecarregadas, vazias, buscando de alguma forma alguma coisa que possa preencher o vazio que existe dentro delas. Não são poucas as pessoas que têm desejado mais a morte do que a vida. E nós queremos agradecê-lo, porque a tua misericórdia nos alcançou. Temos a honra, o privilégio de saber que o Senhor é Deus, de poder te buscar, Senhor, te invocar, certos de que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Queremos mais uma vez pedir para que o Espírito Santo venha abençoar esta reunião. Viemos aqui não para passar o tempo, não para nos distrair para um show ou entretenimento, Senhor. Viemos aqui buscar a tua força, buscar a tua direção, expressar a nossa fé, o nosso louvor, a nossa adoração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está aqui, que veio aqui, Senhor, de coração, com sinceridade, querendo encontrá-lo, querendo a tua força, a tua presença, a tua graça. Que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso meio, que o Senhor conduza esta reunião, renovando as forças de cada um, a fé, a confiança, permitindo, Senhor, que cada uma dessas pessoas te encontrem, possam sair daqui diferente. Olha assim, Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui, por esta honra de podermos te buscar. Nos abençoe, nos ajude a nos desprendermos das preocupações, ansiedades e o buscarmos de coração, para que o Senhor se deixe achar por nós. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.
Graças a Deus, podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Estão desanimados não, né? Graças a Deus nós vamos depois buscar a presença de Deus, orientá-los constantemente. Estamos orientando nas reuniões, que é muito importante que você não esteja aqui apenas fisicamente falando, né? Não basta a pessoa, a gente tem que sempre explicar isso. Abra sua Bíblia, livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Necessita mais de ti. Porque tudo que há, com as fé. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Olhe para mim, por favor. Depois nós vamos ler. Se puder aumentar um pouquinho só. É muito importante que a gente entenda que uma coisa é sentir remorso, outra coisa é o arrependimento. Então muitas pessoas que inclusive não conhecem a palavra de Deus, às vezes cometem um erro, praticam alguma coisa errada, e a pessoa sente remorso. O remorso é uma inquietação na consciência e que leva a pessoa muitas das vezes a se sentir mal. Tem gente até que chora, sente remorso, chora, promete que não vai fazer mais aquilo, que não vai cometer mais aquele erro, e daqui a pouco ela faz a mesma coisa. Por quê? Remorso, uma inquietação na consciência, se sente incomodada, às vezes chora, não vou fazer mais isso, não vou mais praticar isso, não vou mais agir assim, e daqui a pouco ela volta a fazer a mesma coisa. Isso ocorre com muita gente. O que a Bíblia, o que Deus requer do ser humano é arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é um pesar no espírito, por algo que foi praticado contrário a Deus. Quando acontece arrependimento, é como se a pessoa
mudasse completamente de direção. Estou indo numa direção errada, contrária a Deus. Houve arrependimento. Então toma-se uma decisão, há uma mudança completa de direção. É muito importante que a pessoa olhe para dentro de si e verifique se houve um arrependimento profundo em relação aos pecados cometidos, praticados na vida. Existem muitas pessoas dentro de muitas igrejas evangélicas, muitas pessoas às vezes se enchendo de emoções, ouvindo mensagens de bajulação, porque infelizmente tem pastores que são bajuladores. Então eles vão ao culto não com aquele temor e aquela preocupação de eu tenho que fazer o que Deus quer, eu tenho que falar aquilo que Deus quer que eu fale. Não, muitos deles vão preocupados em agradar as pessoas. Então costuma-se dizer, está todo mundo salvo, todo mundo está muito bem, todo mundo está na presença de Deus, todo mundo está maravilhosamente bem. Então muita gente fala, o pastor falou que eu estou bem, o pastor falou que todos nós estamos muito bem. Então existem muitas pessoas indo às reuniões, levam a Bíblia, oram, cantam, entregam seus dízimos, suas ofertas, às vezes se emocionam, choram, mas quando elas saem dali, a vida delas é uma demonstração, uma prova de que não houve arrependimento profundo no coração delas. E muitas delas acabam até escandalizando o Evangelho, porque pessoas dizem assim, mas não diz que é cristão, está mentindo, está adulterando, está prostituindo, está fornicando, é desonesto, está praticando isso e aquilo. As pessoas às vezes falam assim, mas não é da igreja? Por que isso acontece? Porque muitas delas não se arrependeram profundamente. Então, se não há um arrependimento profundo, primeiro que não há um perdão, não há salvação. E a pessoa não se arrependendo, ela vai continuar nas mesmas práticas como antes. Quando há um arrependimento profundo, a pessoa ouve a palavra de Deus e a pessoa se conscientiza, eu estou vivendo e praticando coisas que são contrárias a Deus. E ela abre o coração, tem que abrir o coração, não é o físico, é o coração espiritual. Ela abre o coração e ela se arrepende, é levada ao arrependimento. Então vem o perdão de Deus. Era um criminoso, era um alcoólatra, era um viciado, era um adúltero, não importa o passado, o que estava fazendo. Quando há arrependimento, vem o perdão de Deus. E o que acontece? O fruto desse arrependimento, ele começa a aparecer. As pessoas que se arrependem profundamente, mudam de direção,
elas não vão precisar ficar explicando muita coisa para ninguém. As pessoas verão: o meu marido era assim, agora o meu marido é completamente diferente. O meu filho, a minha esposa, aquela pessoa vivia de uma maneira, agora ela vive de outra forma. Por quê? Porque houve um arrependimento. Então, remorso, qualquer ser humano pode sentir, qualquer ser humano pode sentir. Fiz uma coisa errada, pratiquei uma coisa errada, fiz uma coisa que não devia, a consciência fica incomodada. Às vezes vem a emoção por ter feito uma coisa errada, às vezes a pessoa chora, às vezes até promete para os outros: olha, eu não vou fazer mais isso, mas não houve arrependimento, houve remorso. Vai voltar a fazer, vai voltar a praticar. Então o que Deus requer? Que haja arrependimento. A Bíblia diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando acontece o arrependimento, vem o perdão, e nós começamos a produzir frutos do arrependimento. A pessoa vai, interiormente falando, ela vai ver, ela vai entender que houve uma mudança, porque ela se arrependeu, vem o perdão. Mas esses frutos do arrependimento vão aparecer também na prática, na vida da pessoa, no procedimento das pessoas. E para que haja arrependimento, é preciso que se conscientize: estou pecando, pequei contra Deus. É preciso que a pessoa queira, ela tem que ter um desejo, ela tem que mostrar ao Espírito Santo um desejo de: eu quero mudar, eu não quero mais viver nessas condições, praticando isso aqui, caminhando dessa forma. Então você tem que, é preciso que aquela pessoa que não se arrependeu, ela apresente um desejo de uma mudança. Aí o Espírito Santo concede a força, aquela parte que a pessoa não pode fazer com as suas mãos, o Espírito Santo a ajuda, ele a leva ao arrependimento. Quando acontece arrependimento, mudanças. Então eu vou ler aqui um exemplo importante. Quando houve uma época em que Israel estava dividido entre dois reinos. Então um reino era chamado Israel e a outra parte era chamada Judá. Dentre os reis que reinaram em Judá, nesta parte, Manassés foi um dos que praticou coisas mais terríveis contra Deus. E se você pegar quem está na Bíblia, os personagens da Bíblia, que conheciam a Deus, a palavra de Deus, e que praticaram coisas terríveis, Manassés foi o pior de todos. Pior de todos. Ele foi filho de um grande homem de Deus, o rei Ezequias. O rei Ezequias, um homem de Deus, seguiu a Deus, andou com Deus. Um testemunho extraordinário de Ezequias. Mas o seu filho foi um dos piores, um dos que mais coisas terríveis praticou. Mas chegou uma hora que esse homem se arrependeu. Então vamos ler aqui um pouquinho da história, a maioria talvez já conheça. 2 Crônicas 33, veja quando acontece o arrependimento, como é que há uma transformação. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, era um garoto, o pai dele morreu, ele assumiu, tinha 12 anos e começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões,
de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins, fez poste ídolos, prostrou-se diante de todo o exército do céu, quer dizer, adorou estrela, sol, adorou tudo que havia, e o serviu. Edificou altares na casa de Deus, na qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa de Deus. Queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Ele chegou ao ponto de queimar os filhos como oferta aos demônios, aos ídolos. Ele queimou os próprios filhos. Queimou os filhos como oferta no vale. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenho cuidado de fazer tudo o que lhes tem sido mandado, toda a lei, estatutos, juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Olhe para mim, por favor, para você entender a situação desse homem. Ele era filho de um homem de Deus, mas ele, com 12 anos, assumiu, consciente, querendo provocar a ira de Deus, de propósito. Ele trouxe idolatria para a casa de Deus, para dentro do templo. Ele se tornou necromante, adivinho, feiticeiro, agoureiro. Ele virou um bruxo naquela época. Ele chegou ao ponto de queimar os filhos dele como oferta aos demônios. O sujeito era mais do que um bruxo. E ele, sendo rei, ele levou toda a nação a pecar, porque ele trouxe a idolatria para o país, ele trouxe idolatria para dentro do templo, ele fez coisas terríveis. Talvez na Bíblia a gente não encontre alguém que tenha praticado tanta coisa contrária a Deus e consciente. Ele viu o exemplo do pai dele, homem de Deus, mas ele não seguiu aquele exemplo. Ele tinha conhecimento do Deus verdadeiro, mas para provocar a ira de Deus, ele se envolveu com tudo isso. Ele se tornou um bruxo naquela época. Deus procurou usar os profetas para falar com ele, não quis. O que Deus fez então? Deus trouxe a consequência de tudo que ele havia plantado. Deus levantou inimigos contra ele. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Olhe para mim, por favor. Então ele plantou coisas terríveis contra Deus e ainda levou o povo a pecar. Deus procurou falar com eles como quem diz: se arrependa, mude, saia desse caminho. Não quis. Isso acontece. Às vezes as pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus de alguma forma. A pessoa está indo por um caminho que vai levá-la à condenação eterna. O Espírito Santo usa alguém, dá uma chance para a pessoa ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Tem gente que diz: eu não quero. Muitas e muitas pessoas
morreram, foram para o inferno, lá estão, permanecerão, depois serão levadas ao julgamento, condenadas, lago de fogo, já estão condenadas. Muitas delas ouviram a palavra de Deus. Abra o seu coração, se arrependa, se humilhe, se arrependa. Não quero. Eu estou nesse caminho, eu estou praticando isso, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Só que elas morreram, outras estão vivas por aí. Tiveram chance, estão tendo chance, não quiseram. Então Deus procurou falar com Manassés e o povo, não quis. O que Deus fez? Levantou os príncipes da Síria, eles foram lá, entraram lá, pegaram Manassés, o rei, o levaram preso com gancho, como se fosse um animal, e o enfiaram lá num buraco. Ele, então, agora está preso com ganchos, como se fosse um animal. Deus o tirou do seu trono, do seu reinado, o colocou lá e ele ficou lá. Foi Deus que fez aquilo, usou aquelas pessoas. Mas esse homem que praticou tantas coisas, lá preso, dentro de um buraco, preso como se fosse um animal, o que ele fez? Ele abriu o coração. Abriu o coração para se arrepender profundamente de tudo que havia feito. É importante a gente lembrar que às vezes Deus permite o ser humano entre no fundo do poço, passe por momentos difíceis, vá ao fundo do poço, mas não quer dizer que a pessoa vai se arrepender. Tem gente que pratica coisas, ouve a palavra de Deus, não se arrepende, Deus permite que a pessoa vá no buraco, fundo de poço. Ele permite as situações, a pessoa vai no chão. Aí você pensa agora, passando por isso, sofrendo isso, vivendo isso, acho que agora essa pessoa vai se arrepender. Nem sempre acontece. Tem gente que quando estava no fundo do poço, aí não, eu vou mudar, eu vou me voltar para Deus. Era só naquele momentozinho difícil. Depois que o momento difícil passou, elas não se arrependeram, não voltaram para Deus, não fizeram nada disso. Tem outras que não, aproveitam. Deus permitiu que eu chegasse nessa situação. Às vezes a pessoa adoece, às vezes a pessoa perde o que tem materialmente, às vezes a pessoa se torna um alcoólatra, um viciado nas drogas, às vezes a pessoa está a ponto de perder o casamento e perder a família. Coisas acontecem, tem gente que no fundo do poço, elas dizem assim, não, eu vou me voltar para Deus. Elas entendem a chance, a oportunidade, se agarram mesmo e se voltam para Deus e nunca mais o abandonam. Maravilha, elas foram sábias. Mas isso não acontece com todos. Como pastor, eu estou pregando o evangelho há quase 40 anos. Eu vi gente que estava entre a vida e a morte, e Deus fez um milagre. Você pensa que pessoa entre a vida e a morte, ali numa situação grave, aí você pensa assim, agora vai abrir o coração. Nem sempre. Já vi pessoas em situações terríveis. Você falou, agora essa pessoa numa situação dessa, eu acho que agora vai abrir o coração. Nem sempre acontece. Então a gente nunca pode pensar que sofrimento é garantia de arrependimento e de mudança. Nem sempre. Fosse assim, seria mais fácil, porque bastaria as pessoas entrarem no fundo do poço e elas abririam o coração. Mas o coração espiritual, nós temos o livre-arbítrio. Você tem, eu tenho, todos têm. Todos têm. Então, a pessoa tem que abrir o coração. Manassés abriu. Versículo 12. Dentro da prisão, feito um animal, ele angustiado,
suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Está certo? Está certo? O que ele fez? Olhe para mim um pouquinho, o que ele fez? Ele se humilhou, rasgou o coração. Preciso de Deus, quero mudar, não quero mais ser quem eu era. Rasgou o coração e ele se humilhou diante de Deus. Ora, aquele homem, espiritualmente falando, do jeito que ele se envolveu com os demônios, ele se tornou agoreiro, feiticeiro, necromante. Ele adivinhava pelas nuvens, ele queimou os filhos. Aquele homem, ele tinha legiões de demônios, porque o envolvimento dele com os demônios foi muito grande, e tudo consciente, sabendo, estou fazendo isso para provocar a Deus. Mas ele se humilhou, ele abriu o coração. A partir dali, tudo mudou na vida dele, tudo mudou. Então, muitas das vezes você vê pessoas que elas nem se envolveram tanto com os demônios, viveram na incredulidade, pecaram, tiveram seus vícios, seus problemas, mas elas não tiveram um envolvimento tão forte com os demônios. Você dizer assim, essa pessoa tem legiões de demônios. Às vezes elas não mudam, às vezes elas não se libertam, às vezes elas não são transformadas em suas vidas. Às vezes elas ficam ouvindo a palavra de Deus durante anos, as pessoas dizem, pô, não mudou nada. E isso mostra o quê? Que não importa quantos pecados a pessoa cometeu, o tempo que ela viveu pecando, não importa o quanto ela se envolveu com o diabo, com os demônios, com as trevas, quando acontece um arrependimento profundo, vem o perdão, e a transformação começa a acontecer. Por quê? Porque Deus é fiel. Veja, diz a Bíblia, versículo 13, ele se humilhou e fez uma oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Amém? Ele estava lá preso num buraco no fundo do poço. O que aconteceu com ele tão importante, que mudou tudo? Abriu o coração, se humilhou diante de Deus. Às vezes, já vi também pessoas que vieram fundo do poço, viciados em drogas há tantos anos, alcoólatras, adúlteras, gente que vivia na prostituição, homossexualismo, gente que as pessoas olhavam e olham e diziam assim, não tem chance de mudar. Elas abriram o coração, se humilharam, e a partir daquele dia tudo começou a mudar. Água para o vinho, transformação. Por quê? Abriu o coração. Então Manassés, o que ele fez? Ele fez uma coisa fundamental. Ele abriu o coração, ele se humilhou diante de Deus, ele se arrependeu profundamente. O que Deus fez? Se tornou favorável para com ele, perdoou tudo o que ele fez, o tirou das mãos dos inimigos, o colocou de volta como rei. Manassés reconheceu que Deus era Deus. Nem os demônios, a quem ele serviu durante tantos anos, ele serviu os demônios durante muitos anos, nem os demônios, nem a idolatria dele, nem tudo que ele, nada daquilo impediu que Deus se tornasse favorável e reconstruísse a vida dele. Por quê? Arrependimento. Se humilhou, se arrependeu, Deus o levantou. Então, você que está aqui, você diz, graças a Deus, eu me arrependi. Ouvi a palavra de Deus, me arrependi profundamente
Hoje eu vivo numa outra direção, graças a Deus. Permaneça na direção que você está. Mas se você diz, eu estou ouvindo a palavra de Deus, ou pela primeira vez, ou há muitos anos, ou há pouco tempo, mas não houve uma mudança dentro de mim. Eu venho à igreja e até oro, talvez, quem sabe você até conhece bem as Escrituras, mas continua nas mesmas práticas, na mesma vida, no mesmo caminho. É porque tem um demônio muito forte na minha vida. Não é porque eu pequei muito, é porque a minha família pecou muito. Você pode ter vindo de uma família que serve ao diabo, aos demônios, e tem uma influência forte na sua família. Os seus pais podem ter praticado coisas terríveis. Você pode dizer, o meu pai era um psicopata, a minha mãe era uma psicopata. Você pode ter vindo de uma família de pessoas que praticavam coisas terríveis. Ô bispo, por que não houve uma mudança em mim? Porque até hoje não houve um arrependimento profundo, sincero. Porque quando há um arrependimento profundo, sincero, você não precisa falar bonito, você não precisa falar difícil, você não precisa conhecer a Bíblia, você não precisa de nada disso. Eu não conheço a Bíblia. Quantas pessoas Jesus reconstruiu a vida delas, se deparou com elas, e a partir dali a vida delas tomou um outro rumo, elas não conheciam nada. Você já ouviu falar de Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, mas um homem que enriqueceu na trapaça. Ele cobrava impostos, ele defraudava as pessoas, se tornou riquíssimo. Era um ladrão, rico. Um dia Jesus foi em Jericó, cidade dele. Zaqueu era baixinho, estatura baixa, tinha uma multidão. Ele subiu numa árvore, porque ele queria ver Jesus, mas Jesus já sabia o que Zaqueu queria. Zaqueu queria se tornar um outro homem, uma outra pessoa. Aí Jesus foi passando, quando ele chegou debaixo da árvore, ele olhou para cima e falou para Zaqueu: desce depressa, porque convém que hoje eu fique na tua casa. Eu vou ficar na tua casa hoje, eu vou me hospedar lá. Zaqueu era um ladrão, detestado pela população. Aí Jesus, ele desceu depressa, mas ele fez tudo isso por quê? Porque ele conhecia o coração de Zaqueu, ele sabia, ele quer uma mudança. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando ele entrou lá, Zaqueu já veio dizendo assim: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres, porque ele era rico e avarento. Eu estou tirando o meu coração dessa coisa. E se eu tenho defraudado alguém, se tem não, ele defraudava as pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação. Por quê? Porque houve arrependimento. A vida de Zaqueu mudou. Quantas pessoas, sem conhecer nada, às vezes ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez, elas ouviram, abriram o coração e mostraram para Deus: eu quero ser uma outra pessoa, eu não quero mais viver nessa condição, não quero mais continuar praticando isso. Elas se humilharam, abriram o coração, se arrependeram. A partir dali o Espírito Santo operou na vida delas, e elas dizem: desde aquele dia, minha vida mudou, sou outra pessoa. A partir dali houve uma transformação. Então existem pessoas que às vezes elas se justificam. Alguém diz assim: mas você já está ouvindo a palavra de Deus há tanto tempo, você continua na mesma prática, no mesmo caminho. Aí elas dizem assim: não, mas é porque o meu pai era um homem assim, assim, assim. A minha mãe era uma pessoa assim, assim, assim. Meu avô não sei o que, a minha família. Elas se justificam. Alguns dizem: não, mas é porque eu venho pecando há muito tempo, eu venho errando há muito tempo, eu venho fazendo isso há muito tempo. Não, não é isso.
O problema é que não houve arrependimento profundo no coração. Quando há, o Espírito Santo transforma. Manassés voltou para o seu reinado, agora reconhecendo a Deus, trabalhou para tirar muito da idolatria que ele havia implantado no país. A vida dele mudou. Aquele que havia praticado tantas coisas terríveis, a ponto, você imagina a pessoa pegar os próprios filhos e queimar como oferta aos demônios. Veja que grau de domínio havia dos demônios sobre esse homem. Mas isso não impediu. Pessoas às vezes dizem assim, eu não. Às vezes a pessoa tem um problema de vício, cigarro, álcool, drogas. Tem casos que a pessoa precisa participar de reuniões, orações para se libertar completamente. Tem casos assim. Tem gente que usou drogas durante muitos anos, se arrependeu, abriu o coração, acabou. Não tem mais vontade de usar drogas. A questão psicológica, mental, orgânica foi vencida. Os demônios que queriam manter a pessoa naquela situação perderam a força sobre ela. Tem gente que diz, não, desde o dia que eu abri o coração, nunca mais eu usei drogas, nunca mais eu voltei a beber, nunca mais eu voltei a fumar, nunca mais eu traí a minha esposa, nunca mais eu traí o meu noivo, o meu namorado, não sei quem, nunca mais eu roubei, nunca... Por quê? O que houve? É uma mágica? Não, é porque existe um Deus que quando vê um arrependimento profundo no coração, ele perdoa e a partir daí começa a transformação. Então é preciso a pessoa analisar, olhar para dentro de si e falar assim, já me arrependi? Se não se arrependeu profundamente, então não acontece nada. Pode acontecer remorso, eu fiz, errei, se sente mal, depois volta a fazer. Deixa eu ler aqui rápido, Lucas 13, para a gente poder orar, buscar a presença de Deus, fazer uma oração por você que está aqui e que diz, eu preciso me arrepender profundamente. Evangelho de Lucas. Aconteceram duas situações naqueles dias, né? Galileus foram mortos por Pilatos e houve um acidente. Caiu uma torre e várias pessoas morreram. Então, naqueles dias ali, Jesus disse assim, naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Então, olhe para mim. Então, as pessoas falaram com Jesus, olha, teve lá uns galileus que foram mortos, né? Pilatos os matou, e Pilatos pegou o sangue dessas pessoas e misturou com o sacrifício que elas faziam. Então as pessoas estavam contando isso para Jesus. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Quer dizer, olhe para mim um pouquinho. Jesus está dizendo, vocês pensam que esses galileus que foram mortos aí, Pilatos misturou o sangue deles, porque eles morreram dessa forma, uma coisa trágica, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que os outros galileus? Em seguida, Jesus disse, versículo 3, não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente, o quê? Perecereis, todos igualmente perecereis. Ou cuidais, aí Jesus falou de uma outra situação, ou cuidais, que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente o quê? Perecereis, porque isso acontece.
Às vezes as pessoas veem alguém morrer de uma maneira trágica e elas pensam assim: aquela pessoa pecou mais do que eu. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. E as pessoas pensavam assim. Jesus aproveitou esses dois fatos para mostrar o que? Olha, está todo mundo na mesma situação. Se não houver um arrependimento, você vai perecer da mesma forma. A pessoa pode morrer dormindo. Alguém fala: dormiu, morreu, dormindo. E aí? Se ela não se arrependeu, ela vai perecer eternamente. Então não é pela maneira que alguém morreu, o modo pelo qual a pessoa morreu, que se define se pecou mais ou menos. Isso quer dizer nada. Jesus disse: se igualmente não vos arrependerdes, perecereis. Os que morreram lá com a torre que desabou, os outros que Pilatos matou, está todo mundo no mesmo barco. Se não houver um arrependimento profundo, todos irão perecer. Então nós vamos buscar a presença de Deus, mas eu quero fazer antes uma oração, antes da gente fazer o nosso louvor, expressar a nossa gratidão. Eu quero fazer uma oração. Não vou chamar ninguém na frente, nada disso. Porque a pessoa pode até vir na frente. Se não se arrepender profundamente, não acontece nada. É igual batismo nas águas, é mais ou menos assim. Tem igreja que faz curso para a pessoa se batizar. A Bíblia não manda fazer curso. Tem gente que faz curso 3 meses. Fez o curso direitinho, pegou diploma, pegou camiseta, pegou certificado, pegou não sei o quê, aí vem para o batismo. Se não houve arrependimento, o diploma, o curso, o bonezinho, o chaveirinho, a pulseirinha, não adianta nada. E a gente vê isso por aí, porque as coisas com Deus dependem, acima de tudo, do coração. Não adianta chamar na frente apenas. Se a pessoa, você que não se arrependeu, quer se arrepender, pode até vir na frente. Se não houver um arrependimento profundo, não vai mudar nada. É melhor que a pessoa lá no seu cantinho, está lá no seu cantinho, mas ela se arrepende profundamente, e Deus olha, o Espírito Santo vê, está se arrependendo de coração. A partir daí muda. Então, se você diz: olha, bispo, eu não me arrependi profundamente de uma vida contrária a Deus, eu não me arrependi, eu preciso me arrepender. Batismo nas águas, você tem que ensinar, orientar as pessoas o que é o batismo, por que o batismo, para que o batismo, são orientações. O que é o mais importante para que a pessoa possa ser batizada e de fato haja um fruto? Ela ser batizada arrependida de coração. Arrependida de coração. Se arrependeu, foi para o batismo, é necessário, é bíblico, tem um motivo, tem um objetivo, mas o mais importante aconteceu dentro dela. Então nós vamos fazer oração. Se você diz: eu preciso me arrepender, até porque sem que a pessoa se arrependa, é impossível que a pessoa se sinta no seu espírito em paz, porque o pecado gera a morte do espírito. O salário do pecado é a morte. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. À medida que o ser humano, seja ele quem for, vai pecando, a morte espiritual vai ocorrendo no espírito. Pode estar vivo fisicamente, como tanta gente está, mas no espírito está morrendo. Então é impossível que uma pessoa, sem se arrepender, ela tenha vida espiritual. Então nós vamos orar. Deus conhece todas as coisas. Você já se arrependeu? Já me arrependi profundamente. Então aí no seu lugar, busque a presença de Deus, adore a Deus, se envolva com Deus, tá bom? Fique de pé. E você que não se arrependeu, o que eu preciso fazer, bispo?
abrir o seu coração. Fala com Deus aí, com sinceridade. Não precisa palavras difíceis, bonitas, não. Ele quer sinceridade, Ele quer um coração aberto. Abra o seu coração. Ó Deus, eu quero me arrepender. Se você fizer isso, vem o perdão de Deus. Feche os olhos, por favor. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Manassés praticou coisas terríveis contra o Senhor. Chegou ao ponto de queimar os filhos como oferta aos demônios. Tudo consciente do que estava fazendo. Ah, Senhor, mas no momento que ele se humilhou, o Senhor viu um arrependimento profundo no coração dele. O Senhor se tornou favorável. Aquele homem se tornou outro homem, outra pessoa. E isto ficou registrado na tua palavra como testemunho para todos nós. O Senhor conhece todas as coisas, os nossos pensamentos. Antes que a gente diga alguma coisa, a palavra chega à nossa língua, o Senhor já sabe o que vamos falar. Não há ninguém que consiga esconder absolutamente nada de ti, meu Pai. E o Senhor conhece todas as coisas, sabe onde houve um arrependimento profundo, sincero, e onde o arrependimento profundo não aconteceu ainda. O Senhor sabe quem são aqueles que precisam abrir o coração, se humilhar e buscar um arrependimento profundo para que sejam perdoados, tenham vida e salvação. Há pessoas que estão ouvindo e tendo conhecimento da tua palavra, às vezes há muitos anos, mas ainda não houve um arrependimento. Elas continuam, Senhor, nas mesmas práticas erradas, contrárias a ti. Mas o Senhor é Deus. Eu tenho certeza que ouvimos a respeito do que o Senhor queria que todos ouvissem aqui nesta manhã. Mesmo aqueles que já se arrependeram precisavam ouvir. Por isso, Senhor, eu peço em nome de Jesus, veja os corações, escute as orações, veja, Senhor, aqueles que precisam se arrepender, que ouviram a tua palavra e que agora estão abrindo o coração e dizendo: ó Deus, eu quero me arrepender,
Eu estou me arrependendo. Eu não quero mais ser o homem, a mulher, a pessoa que eu tenho sido. Eu não quero continuar no caminho de destruição que eu tenho vivido. Eu não quero perecer por falta de arrependimento. Eu não sei, eu não conheço, Senhor, o coração de ninguém, mas o Senhor conhece. Zaqueu não disse nada difícil, mas disse: eu revolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes mais. O Senhor entendeu que ele estava se arrependendo de tudo, da pessoa, da vida, da prática, de tudo que ele vivia, porque queria a salvação, porque queria ser um novo homem, uma nova pessoa. Ó Espírito Santo, escute a oração desta pessoa que está aqui. Quem sabe este homem durante tantos anos tem vivido num caminho de destruição, mas está agora abrindo o coração. Esta mulher, esta pessoa, este jovem, não importa quem seja, quando há arrependimento profundo, vem o teu perdão. Não há forças malignas que prevaleçam sobre aqueles que se arrependem. Não há males, não há vícios, não há, Senhor, nada que prevaleça quando há um arrependimento profundo. Manassés vivia dominado por forças malignas, mas elas não permaneceram nele, porque ele se arrependeu, se humilhou e o Senhor o perdoou, e ele passou a ter uma nova vida. Venha, ó Espírito Santo, sobre os que abrem o coração e se arrependem, que estão dizendo: eu não quero mais ser esta pessoa, eu não quero continuar praticando o que eu venho praticando, eu não quero mais esse tipo de vida que eu tenho vivido, ser quem eu tenho sido. Perdoa, Senhor, os pecados, renova esta pessoa neste momento, porque tudo que há dentro de mim, fale com Deus, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais de ti. Você que precisa de um arrependimento profundo, porque não havia acontecido dentro de você, fale aí com Deus, diga para Ele: você não quer realmente mais ser quem tem sido, viver como tem vivido, praticar o que tem praticado. Havendo sinceridade, coração aberto, o Espírito Santo vai lhe abençoar. Jesus vai perdoar todos os seus pecados.
porque havendo confissão e arrependimento, há o perdão. Você que já se arrependeu, adore a Deus aí onde você está. Adore-o de todo o coração, abra o seu coração, busque a presença de Deus. Diga para Ele o quanto você necessita dEle, deseja a sua presença. Ó, Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Vem sobre o Teu povo com a Tua presença, vem sobre eles. Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor Jesus, que perdoa todas as iniquidades e transgressões. Aleluia, aleluia. Os santos e os anjos prostram-se a Ti. E os anciãos, feche os olhos e cante. E os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. E tudo, Tudo é para Ti. Tua é a Tua é a glória. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Levante as mãos e cante. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para E Ti. tudo é para Ti. Tua é a glória. Agradeça a Ele, adore-o, glorifique-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Tu és o nosso Deus, o Deus que salva, que perdoa, que cura, que transforma, o Deus que enviou o seu único Filho para morrer por nós. E Ele, por sua vez, sofreu, morreu por causa dos nossos pecados. Senhor, seja glorificado. Aceite, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, a expressão do nosso ser, da nossa alma. Vem sobre o Teu povo, Senhor. Envolva o Teu povo com a Tua presença, com a vida que a Tua presença produz em nós. Vem, ó Espírito Santo, e toca em cada uma dessas pessoas. Conceda-lhes a honra, Senhor, de ter a Tua presença, de ter o Seu Espírito, a Sua força renovada, de ter o seu coração renovado pela Tua presença. Venha, meu Deus, e abençoe os que Te adoram, os que Te glorificam, os que Te exaltam, e que em nome de Jesus, meu Pai, a nossa vida sirva para glorificá-lo,
Que o Espírito Santo opere na vida dessas pessoas, realizando transformações, realizando, Senhor, coisas grandiosas que venham te glorificar e que sirva para mostrar para outros que existe um Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é soberano, que é Senhor. Põe as mãos no seu coração, agradeça a Deus, agradeça-o, entregue a direção da sua vida a Ele. Peça o Espírito Santo para lhe guiar, lhe orientar, lhe conduzir, de tal maneira que a sua vida sirva como um motivo de louvor para Deus. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos. E aqueles, Senhor, que de todo o coração se apresentaram diante de Ti, arrependidos de coração, que o Teu perdão sobrevenha a eles, que haja paz, que haja vida, que eles se sintam leves e que a partir de hoje, meu Deus, os frutos do arrependimento possam aparecer em suas vidas e através delas. Ó, nós te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, levantem as mãos, diga: Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos, Senhor, o teu nome e te agradecemos. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus.